Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Glória a Jesus, glória a Deus, graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a segunda carta, que foi à igreja de Esmirna. E vamos falar um pouquinho sobre essa igreja. Eu creio que algo o Senhor tem para nós, assim como Ele teve na primeira carta à igreja de Éfeso. Irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler, diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Levanta a mão à palavra de Deus, começa a dar glória a Deus. Senhor meu Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus, nesta noite maravilhosa. Acabamos de ler a tua palavra, meu Deus, e eu creio, papai, que algo tremendo o Senhor tem a falar, a realizar na nossa vida, através, Senhor, da glória, da leitura desta palavra. Amém. Presta atenção, irmão. Senta. Você sentiu de glorificar, você glorifica. Glória a Deus. Veja bem. Eu quero falar sobre um pouquinho da igreja de Esmirna. Eu busquei alguma informação sobre essa igreja e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A igreja em Esmirna, hoje conhecida como Esmirna, a terceira maior cidade da Turquia, irmãos, e o segundo mais importante porto do país. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 antes de Cristo e reconstruída pelos gregos no final do 4º século antes de Cristo. A cidade ganhou nova vida e pôde ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardião do templo. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade, deusa de Roma, 195 a.C. Em 26 depois de Cristo, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e de Demétrio, deusa grega
da ceifa e da terra. Veja bem, mas ali, irmãos, aquela cidade, na época do Novo Testamento, tinha uma população de aproximadamente 100 mil, por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade próspera, mas a igreja passava uma luta muito grande ali por servir ao Senhor. Ali a igreja do Senhor de Esmirna, ela passava situações difíceis, situações delicadas, a ponto de o próprio Jesus ele falar algo importantíssimo ao anjo da igreja. Ali a igreja de Esmirna passava por uma situação de tribulação e pobreza. Irmãos, muitas vezes, pela dedicação dos irmãos à obra, eles perdiam emprego, perdiam situações boas diante da sociedade por servir a Deus, e passavam por necessidade em um local que era próspero. Mas veja bem, que ali, naquela igreja, existia, louvado seja Deus, homens que recebiam a orientação de Deus, homens que estavam voltados para Deus, e o Senhor deu ordenanças tremendas àquele povo, acerca da fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, a palavra do Senhor, ela afirma para nós que ali no meio daquela igreja existiam pessoas que aparentemente eram hipócritas, que apresentavam como alguém que estavam servindo a Deus, mas se transformava em uma situação de perseguição àquele que dedicava ao Senhor em espírito e verdade. Veja bem, a palavra diz: eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Bem ao contrário da igreja de Éfeso, irmãos. Aqui já era uma igreja considerada pobre, uma igreja considerada fraca financeiramente, aparentemente, mas diante de Deus era vista como rica, porque tinha uma comunhão com Deus. Uma igreja que pagou um preço muito alto, foi muito perseguida, irmão, assim como nós, né? Alguns de nós passamos situações. Quando me converti, alguém chegou para mim e disse assim: rapaz, mas você foi logo para a igreja Deus de Amor? Não tinha uma igreja melhor não para você ir? Falei, mas foi aonde eu encontrei alguém que orou e eu recebi a libertação. Foi aonde eu encontrei alguém que tinha uma oração forte, alguém que jejuou e conseguiu expulsar o que estava atormentando a minha vida. Assim a igreja de Esmirna, ela tinha uma comunhão com Deus. Então ela recebeu uma orientação muito forte da parte do Senhor. Veja bem que ali tinha alguém que blasfemava, viu? Os que eles diziam judeus, mas eles não eram sinagoga de Satanás. Hoje você vê as perseguições, as batalhas da mesma forma. Existe a igreja do Senhor que serve ao Senhor, mesmo em situações, em dificuldade, em necessidade de alguma coisa material, mas não arreda a cara do pau, o joelho do chão e sai perfeita a comunhão com Deus. Mas muitas vezes você pode chegar em determinado lugar de todo chique, todos com algo caríssimo,
que é bonito para Deus é uma pessoa que tem comunhão com Ele. Paletó bonito, aparência bonita, não vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é o homem que chora na presença dele. Quem tem comunhão com Deus, Deus fala com ele. Ele recebe a orientação do Espírito Santo. Meu filho, vai padecer, vai acontecer muita coisa, meu filho, mas tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Eu tenho compromisso contigo de te salvar. Eles podem matar a carne, mas jamais matará o Espírito. Eu tenho compromisso contigo, igreja. E declaro e dizer, volto a dizer que a própria Bíblia diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sabe por que está determinada a quantidade de dia aqui? Porque a tribulação do crente, ela tem fim. O Senhor determinou a tribulação da igreja, porque ela tem fim, igreja. Ela tem fim, a tribulação do cristão, ela tem fim. Aleluia. A igreja sabe que faz parte da vitória. A igreja sabe que ela já tem a posse da vitória se ela permanecer na presença do
vence como? O crente vence como? Relaxadamente, de qualquer maneira? Não. O crente vence na oração e no jejum e na vigilância, na sinceridade diante de Deus. É assim que o crente vence. Costumo dizer que o crente, ele depende de Deus e dele próprio para caminhar. Não tem justificativa para nós, irmãos. Eu perdi a comunhão com Deus por causa de A ou B. Eu perdi a comunhão com Deus por causa do ministério. Pode decretar amanhã, final do ministério. Não existe mais essa placa com este nome. Mas a comunhão tua com Deus não tem fim. Se tu perseverar na presença do Senhor, a tua comunhão é forte diante de Deus. Se agarra em Jesus, irmão. Não se apega no homem, se apega em Jesus. Se apega no Senhor. Não se entristeça com os abalos materialmente, que vai ficar tudo aí, irmão. Emoções, vai ficar tudo aí, irmão. Vai ficar tudo aí. E feliz daquele que esteja numa comunhão sincera com Deus. Eu quero ler aqui, irmãos. Eu quero ler em Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 4. Olha só. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aí está confirmado a vitória do crente, irmãos. Não desanima. Aqueles irmãos, assim como hoje, quantos irmãos que investem na obra? Quantos irmãos que passam por luta para fazer a obra de Deus? Quantos irmãos que se deslocam de longe para fazer a obra de Deus e muitas vezes tiram do bolso para fazer a obra do Senhor? Quantos irmãos que muitas vezes poderiam ter mais bens materiais, mas ele investe na obra de Deus? Na igreja de Esmirna existiam irmãos considerados fracos, necessitados, porque eles tinham um amor tão grande pelas coisas de Deus que eles investiam nas coisas de Deus. Só que eles não buscavam a riqueza aqui de baixo, eles buscavam a riqueza de cima. Talvez alguém olhe e fale, mas por que este irmão há tanto tempo? Para ele você pode ser pobre, mas pela tua comunhão com Deus, você sabe o que acontece quando tu dobra teu joelho. Você sabe o que você vê, o que você sente quando você dobra teu joelho, irmão. Aquela oração que você faz lá dentro da tua casa lá, você sabe por que você sente a presença de Deus. Você sabe por que você observa algo entrando dentro da tua casa quando você começa a orar. E é algo sobrenatural. Você sabe por quê? Porque você é rico. Você é rico das graças de Deus. E todo cristão que é rico na presença de Deus, Deus não deixa ele só. Deus não deixa ele só, irmãos. A riqueza da presença de Deus é estar mais voltado para as coisas do Senhor. É estar mais voltado para as coisas do Senhor.
me vigiar mais no meu trabalho e fazer mais para a obra de Deus. Aí ela diz, a palavra diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós fazemos plano nas coisas materiais e queremos mais, e mais, e mais, e mais, e nada está bom, e eu quero mais, isso aqui não está bom, eu quero melhor, eu quero outro melhor, e Deus está em que posição na nossa vida? Eu quero melhor, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero uma roupa melhor, eu quero isso melhor, eu quero aquilo melhor. Como que Deus está, as coisas dele na nossa vida? Será que hoje eu busquei o melhor de Deus? Será que eu falei, Deus, eu quero uma porção maior do que eu busquei ontem, do que eu alcancei ontem, eu preciso de mais. Isso é só um alerta de Deus para nós, irmãos, que se preocupou esquecendo de se encher de Deus. Todo cristão vazio é presa fácil para Satanás. Todo homem e mulher vazia, a carne fala mais alto. E quando a carne fala mais alto, ela sufoca o espírito. E quando ela sufoca o espírito, o homem cai fácil. O homem cai fácil em cilada. É bem fácil para ele perder a comunhão com Deus. Não é tempo de nós dar brecha para Satanás. É tempo de nós, mesmo em situação delicada, em tribulação, nós buscar o Senhor. Não temos que possa acontecer contigo. Pensa bem. O Senhor amparou a igreja dele de uma forma diferente. Ele não falou assim, olha, fica comigo que eu vou te livrar, ninguém vai te matar. O Senhor não falou isso não, hein? Ninguém vai tirar a sua vida. O Senhor não disse isso. Olha, você fica comigo, persevera comigo, você vai ficar fortão, bonitão, ninguém vai te matar. O Senhor só diz assim, ó, persevera até o fim, persevera, viu? Que nem a morte pode separar você de mim. Aleluia. Você pode ir até a morte, mas a vitória é sua. A vitória é sua. A bênção é sua. Então, irmãos, você está quase morrendo, mas tu está em comunhão com Deus, pois persevera. Persevera, meu irmão. Persevera. Persevera, não está difícil, persevera. Deus não vai te livrar da morte, mas ainda que você passe pela morte, lutando pelas coisas de Deus, você é vitorioso. Que Deus abençoe nas palavras. Fica toda a igreja de pé. Toda a igreja de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração agora. Põe a mão sobre a tua cabeça. Daqui a pouco estarei passando para o pastor José. Quem crê que o Senhor te cura aqui hoje? Quem crê? Se tiver alguém enfermo, Ele cura. Se não tiver, mas Ele dá o livramento. Tem alguém aí enfermo, sentindo uma enfermidade agora, uma dor, e você quer receber a oração aqui na frente? Tem alguém? Está tudo tranquilo? Então levante a mão assim, ó. Fecha teu olho e liga no céu. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Deus amado, Deus bendito. Senhor, aí está, Papai querido, este povo de fé. Aí está, meu Deus amado, este povo, Pai, que acabaram, Senhor da glória, de ouvir a Tua palavra. Nós sentimos a presença do Senhor, nós sentimos, meu Deus amado, o Teu Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor possa, Deus, garantir um milagre, em nome do Senhor Jesus, e vai caindo por terra toda a obra do mal, pelo sangue de Jesus, pelo
em